Oi, pessoal. Hoje à noite vamos mergulhar no mundo gelado e salgado dos Vikings, onde o brilho de um fogo em uma casa comunal e o leve tilintar de osso contra osso criam o cenário para uma história curiosamente relaxante. Imagine-se caminhando por uma vila nórdica coberta de neve, suas botas rangendo no gelo, quando você vê o reflexo de algo pequeno e estranhamente valorizado. Um pente de osso, acredite ou não. Por que esses marinheiros barbudos, que você apostaria que não sobreviveriam uma semana sem hidromel ou um bom machado, eram tão obcecados por pentes? Dica: é mais estranho do que parece. Então, antes de se aconchegar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço por aqui. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. E que horas são aí? Adoro imaginar vocês todos confortáveis pelo mundo afora. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos deslizar juntos para essa jornada. Você está em uma vila viking. Por volta do século IX, provavelmente em algum lugar que hoje é a Noruega. É o crepúsculo, e o ar cheira a pinho, fumaça e algo vagamente parecido com lã molhada. As casas comunais, com seus telhados de turfa, parecem se agachar contra o vento, e algumas tochas crepitam na escuridão que se forma. Você está tremendo, não só pelo frio, mas pela pura estranheza deste lugar. Suas comodidades modernas, Wi-Fi, chuveiros quentes, escovas de dente elétricas, parecem um sonho febril aqui. Um homem robusto com uma barba trançada passa por você, sua capa presa por um broche de bronze. Ele segura algo na mão, e ao passar sob uma tocha você vê um pente esculpido em osso, seus dentes brilhando como pequenas adagas polidas. Você pisca. Um pente? Sério? Esse cara parece que luta com ursos por diversão, mas está segurando esse objeto como se fosse o Santo Graal. Vamos ambientar a cena direitinho. Os vikings, como você provavelmente aprendeu na escola ou naquele filme do Thor, eram nórdicos navegadores que saqueavam, comerciavam e se estabeleciam pela Europa entre os séculos 8 e 11. Eram ferozes, claro, mas também extremamente cuidadosos com a aparência. Muito mais do que você esperaria de pessoas que viviam em um mundo sem encanamento. Pentes não eram apenas ferramentas. Eram símbolos de status, equipamentos práticos e, quem sabe, até um pouco mágicos. Você está prestes a descobrir o porquê. Mas por enquanto vamos ficar mais um pouco nesta vila. O céu está ganhando aquele tom azul profundo nórdico e as estrelas começam a surgir. Você ouve um cântico baixo vindo de uma casa próxima. Talvez um Skald contando uma saga sobre alguma travessura cósmica de Odin. É calmante, não é? Como uma canção de ninar, mas com um toque de queimadura por frio. Enquanto você caminha em direção ao coração da vila, nota mais pentes. Eles estão presos em cintos, pendurados em bolsas de couro, ou brilhando nas mãos de mulheres que trançam o cabelo umas das outras perto do fogo. Esses não são os pentes frágeis de plástico que você encontra em farmácias, aqueles que quebram se você olhar torto. Não. Esses são esculpidos à mão de chifres de cervo ou ossos de gado, alguns incrustados com âmbar ou gravados com runas. Você começa a entender. Pentes são importantes aqui. Mas por quê? Historiadores ainda discutem se os pentes eram puramente práticos ou tinham algum peso cultural mais profundo, como uma versão viking de um pé de coelho da sorte. Uma curiosidade estranha, arqueólogos encontraram pentes em quase todos os túmulos vikings, de guerreiros a tecelãs, sugerindo que eram tão essenciais quanto espadas ou fusos. Você dá um sorrisinho, imaginando um fantasma viking se recusando a ir para Valhalla sem seu acessório de cabelo favorito. Você para perto de uma cerca de madeira, onde uma criança, não mais que 10 anos, usa um pente pequeno para desembaraçar a lã de uma ovelha. A ovelha parece indiferente, e você se identifica com ela. O pente da criança é uma versão miniatura dos adultos. E você percebe que até as crianças aqui estão na onda dos pentes.
é estranhamente adorável. Como imaginar um bebê viking exigindo um pente antes de dormir. Você ri pensando na sua própria rotina noturna. Talvez uma rolagem rápida no celular. Definitivamente menos escultura de osso envolvida. A vila vibra ao seu redor. O barulho dos teares, o chiado do fogo, o latido distante de um cachorro. É um mundo cheio de pequenos rituais deliberados. E os pentes de todas as coisas estão no centro de um deles. Você respira fundo, deixando o ar frio queimar seus pulmões, e começa a caminhar em direção ao brilho da casa comunal mais próxima. Algo diz que a história está apenas começando. Você deixa a cerca de madeira para trás, onde aquela criança ainda luta com a lã teimosa da ovelha, e segue o som de vozes animadas vindo do coração da vila. O ar está mais frio agora, mordendo suas bochechas, mas o brilho quente de um mercado ao ar livre atrai você como uma promessa de calor. É um mercado viking, barulhento e caótico, com barracas de madeira cobertas de peles e tecidos grosseiros. O cheiro de peixe defumado, couro curtido e algo doce, talvez hidromel, fermentando, enche suas narinas. Você se esquiva de um carrinho carregado de potes de barro e para hipnotizado, diante de uma barraca onde um comerciante exibe pentes de osso como se fossem joias de um rei. Eles brilham à luz das tochas, cada um esculpido com cuidado. Alguns com dentes tão finos que parecem feitos para pentear nuvens. Você pisca, tentando entender. Por que esses pentes são tratados como tesouros? Enquanto você observa, um homem de capa verde com anéis de prata nos dedos negocia com o vendedor. Ele aponta para um pente incrustado com um pedaço de âmbar, que brilha como mel congelado. 2 cordeiros por esse aí, ele oferece, mas o vendedor balança a cabeça, rindo. 4, e nenhum pelo menos. Você quase ri alto. 4 cordeiros por um pente? Isso é tipo trocar um carro por uma escova de cabelo na sua época. Mas o homem de capa verde não pisca. Ele começa a contar moedas de prata, o que, você sabe, porque viu em algum documentário, era uma moeda comum entre os vikings. O comércio era o sangue vital deles, conectando vilas como essa a terras tão distantes quanto Constantinopla. Pentes, ao que parece, estão no topo da lista de desejos. Você se aproxima curioso e o vendedor percebe seu interesse. Ele pega um pente menor, feito de chifre de cervo, e o segura para você inspecionar. Feito de um cervo que corria nas florestas de Jämtland, ele diz, com um brilho nos olhos. Você segura o pente, sentindo seu peso leve, mais sólido, os dentes lisos sob seus dedos. É bonito de um jeito simples, mas você ainda não entende o fascínio. Então, o vendedor deixa escapar uma curiosidade estranha. Este aqui foi polido com gordura de foca. Mantém os piolhos longe. Você faz uma careta pensando nos piolhos e entrega o pente de volta um pouco rápido demais. Piolhos? Sério? Mas, pensando bem, em um mundo sem shampoo anti-caspa, um pente que afasta bichos já é praticamente tecnologia de ponta. Enquanto você devolve o pente, uma mulher passa por você, seu cabelo loiro trançado em um padrão tão complicado que parece uma obra de arte. Ela carrega um pente preso ao cinto, e você nota que é diferente. Mais largo, com dentes mais espaçados, talvez para desfazer nós grossos. Você começa a perceber que pentes não são só sobre vaidade. Eles são ferramentas de sobrevivência, em um mundo onde cabelo embaraçado pode ser mais que um incômodo. Historiadores ainda discutem se a obsessão dos vikings por pentes vinha de necessidades práticas, como higiene, ou se era mais sobre exibir riqueza e status social. A verdade, como sempre, provavelmente está no meio. Mas você está inclinado a apostar no status. Afinal, esse mercado está cheio de gente exibindo seus pentes como se fossem medalhas. Você dá um passo para trás, deixando o vendedor negociar com outro cliente. Uma adolescente que parece decidida a trocar um saco de cevada por um pente minúsculo. O mercado zumbi ao seu redor. O martelar de um ferreiro. O grito de uma galinha que escapou de sua gaiola.
o murmúrio de uma canção que alguém está cantarolando. É uma cena viva, quase sufocante, mas de um jeito estranho, reconfortante. Você pensa na sua própria vida, talvez correndo para comprar algo no último minuto, e sorri com a diferença. Aqui, ninguém está com pressa. Cada troca, cada conversa é um ritual. Você enfia as mãos nos bolsos, ou melhor, na bolsa de couro imaginária que você carrega como um viking, e continua andando, atraído por uma barraca onde um velho está contando uma história sobre um pente que, jura ele, pertenceu a um rei. Você revira os olhos, mas se aproxima mesmo assim. Um rei com um pente? Isso você precisa ouvir. Você sai do burburinho do mercado, o eco das negociações e o cheiro de peixe defumado ficando para trás, e segue uma trilha estreita que leva a uma casa menor, quase escondida entre pinheiros altos. O ar está carregado com o aroma de madeira, queimada e resina, e o som distante de um martelo contra metal faz você imaginar o ferreiro do mercado ainda trabalhando. À sua frente, uma porta de carvalho rústica está entreaberta, deixando escapar um brilho quente e o som rítmico de algo sendo raspado. Você empurra a porta com cuidado e entra, encontrando um artesão viking curvado sobre uma mesa de trabalho. Ele está esculpindo um pente, e o processo é tão hipnotizante que você esquece o frio que ainda morde seus dedos. Lasca por lasca, um chifre de cervo está se transformando em algo elegante, quase mágico. O artesão, um homem de meia idade com mãos calejadas e uma barba salpicada de cinza, nem levanta os olhos. Ele usa uma faca pequena, afiada como uma navalha, para cortar o chifre em tiras finas. Você observa, fascinado, enquanto ele molda os dentes do pente, cada um perfeitamente alinhado, como as teclas de um piano minúsculo. O chão está coberto de lascas de osso e chifre, e você pisa com cuidado para não fazer barulho. Leva tempo, ele murmura, como se soubesse que você está ali. Mas um pente bom dura uma vida. Você assente, mesmo que ele não esteja olhando. É o tipo de coisa que você imaginaria um viking dizendo. Prático, mas com um toque de orgulho que faz você sorrir. Comparado aos seus fones de ouvido que quebram depois de um mês, um pente de osso parece uma relíquia de outro mundo. Enquanto ele trabalha, você nota uma pilha de materiais brutos ao lado da mesa. Chifres de cervo, ossos de gado, até um pedaço de marfim que parece suspeitosamente com uma presa de morsa. Você sabe, porque leu em algum lugar, ouviu em um museu, que os vikings eram mestres em aproveitar cada pedaço de um animal. Nada era desperdiçado. Carne para comida, couro para roupas e ossos para ferramentas como esses pentes. Essa economia era a espinha dorsal da vida viking, especialmente em terras duras onde recursos eram escassos. Mas há algo mais aqui, algo que vai além da utilidade. O artesão pega um pedaço de âmbar e o encaixa no cabo do pente, polindo-o até brilhar, como um pôr do sol preso em pedra. Você se pega pensando que isso é mais arte do que necessidade. Então ele deixa escapar uma curiosidade peculiar. Alguns dizem que os dentes de um pente guardam histórias. Você levanta uma sobrancelha, intrigado. Histórias? Ele explica, ainda sem olhar para você, que os vikings às vezes gravavam runas minúsculas nos pentes, não só para decoração, mas para contar feitos ou marcar propriedade. Você se aproxima, espiando o pente que ele está terminando. Há de fato um padrão de linhas que poderia ser um desenho ou algo mais. Talvez uma palavra em uma língua que você nunca entenderá. Historiadores ainda discutem se essas runas eram apenas ornamentos ou tinham algum significado místico, como um feitiço para a boa sorte. Você dá uma risadinha, imaginando um viking passando um pente com runas no cabelo e esperando, quem sabe, uma promoção no próximo saque. Você se acomoda em um banco de madeira, o cheiro de chifre aquecido pela fricção da faca enchendo o ar. É calmante de um jeito estranho, como assistir a um vídeo de alguém esculpindo sabonete na internet.
O artesão começa a polir o pente com um pano embebido em algum tipo de gordura, provavelmente de foca, como aquele vendedor do mercado mencionou. Você faz uma careta, lembrando da história dos piolhos, mas também sente um respeito crescente por essa habilidade. Comparado ao seu mundo de produtos descartáveis, onde tudo é feito em fábricas a milhas de distância, esse processo é íntimo, quase sagrado. Você pensa na última vez que comprou algo feito à mão, talvez uma caneca de cerâmica em um mercado local, e percebe que não é tão diferente. Só que aqui o artesão não está postando o processo no Instagram. Enquanto ele termina o pente, testando os dentes contra a palma da mão, você ouve o vento uivar lá fora, sacudindo as árvores. A casa é quente, o fogo crepitando baixo, e você sente seus ombros relaxarem. O artesão finalmente levanta os olhos, oferecendo um sorriso torto. Quer um? Ele pergunta, segurando o pente recém-feito. Você balança a cabeça, rindo internamente. Não é exatamente algo que você levaria para casa. Mas, enquanto ele volta ao trabalho, começando outro pente, você não consegue evitar a sensação de que está testemunhando algo maior. Um pedaço da vida viking, esculpido com tanto cuidado quanto as histórias que eles contavam. Você se levanta, pronto para continuar explorando, mas leva consigo o som suave da faca raspando o chifre. Você sai da casa do artesão, o som da faca raspando o chifre ainda ecoando em sua mente, e segue por uma trilha coberta de neve que serpenteia entre as casas comunais. O ar está tão frio que cada respiração parece cristalizar, mas o céu está claro, salpicado de estrelas que brilham como lascas de gelo. Você ouve risadas abafadas e o tilintar de copos vindo de uma casa maior à frente, mas algo mais chama sua atenção. Um grupo de vikings, homens e mulheres, reunidos em torno de um fogo ao ar livre. Eles estão penteando os cabelos uns dos outros, os pentes de osso reluzindo à luz das chamas. Você para, intrigado. Há algo quase cerimonioso nisso, como se desembaraçar os cabelos fosse mais do que uma tarefa. É uma exibição, uma declaração. E ao observar, você começa a entender por que esses vikings, tão obcecados por seus cabelos, viam os pentes como símbolos de prestígio. Você se aproxima, mantendo-se nas sombras para não atrapalhar. Um homem com cabelo castanho comprido, preso em tranças grossas, entrega seu pente a uma mulher que ri enquanto desfaz um nó teimoso. Você parece um ninho de corvo, ela provoca, e ele ri, claramente acostumado com a brincadeira. Você sorri pensando em como, na sua época, um corte de cabelo ruim pode arruinar seu dia. Mas aqui, cabelo é tudo. Você sabe, porque talvez tenha lido em algum lugar, que os vikings valorizavam muito a aparência pessoal. Crônicas antigas, como as de viajantes árabes que encontraram vikings, descrevem-nos como surpreendentemente vaidosos, sempre penteados e limpos, apesar de sua reputação de saqueadores. Para eles, um cabelo bem cuidado não era só estética, era poder. Um sinal de que você tinha tempo, recursos e, quem sabe, um pente decente. Enquanto observa, você nota que os cabelos variam muito. Alguns são longos e lisos, outros cacheados e selvagens, mas todos são tratados com cuidado reverente. Uma mulher mais velha, com cabelo grisalho trançado em um coque intricado, usa um pente tão ornamentado que parece mais uma joia do que uma ferramenta. Ela passa os dentes pelo cabelo de uma jovem, que fecha os olhos, quase em transe. Você se pega pensando que isso é o mais próximo de um spa que os vikings tinham. Mas há mais do que relaxamento aqui. Uma curiosidade estranha surge quando a mulher mais velha murmura algo sobre mostrar quem você é. Você percebe que, para os vikings, o cabelo, e, por extensão, o pente, era uma forma de afirmar identidade. Um chefe podia ostentar tranças elaboradas para exibir riqueza. Um comerciante, um pente de marfim para sugerir conexões com terras distantes. Até os escravos, você ouve dizer, tinham cabelos mais simples.
muitas vezes cortados curtos para marcar sua posição. Você dá um passo à frente, atraído pelo calor do fogo, e alguém oferece um banco de madeira. Você se senta, sentindo o calor lamber suas mãos geladas. Um jovem viking, com cabelo tão loiro que parece prateado à luz do fogo, começa a contar uma história sobre um guerreiro lendário cujo cabelo nunca embaraçava, mesmo em batalha. Era o pente dele, ele jura, abençoado por Freya. Você revira os olhos, mas ri baixinho. É o tipo de lorota que você contaria para impressionar alguém num bar. Só que aqui, todos parecem acreditar, ou pelo menos gostam da história. Historiadores ainda discutem se os vikings realmente atribuíam poderes místicos aos pentes, ou se eram apenas ferramentas práticas elevadas a símbolos culturais. Você acha que é um pouco dos dois, especialmente quando vê o orgulho nos olhos do jovem, enquanto ele mostra seu próprio pente, gravado com um padrão de nós. Enquanto o grupo continua penteando e conversando, você pensa na sua própria rotina, de cuidados pessoais. Talvez você passe um gel no cabelo ou lute com um secador antes de sair de casa. Não é tão diferente, só que seus produtos vêm de um supermercado, não de um chifre de cervo esculpido à mão. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de leave-in conditioner. O fogo crepita, lançando sombras que dançam nas faces dos vikings, e você sente uma calma se instalar. É estranho como algo tão simples, pentear o cabelo, pode carregar tanto peso. Você se levanta agradecendo com um aceno tímido e segue em direção à casa comunal de onde vêm as risadas. O cheiro de carne assada e hidromel está chamando, mas você leva consigo a imagem daqueles pentes, cada um contando sua própria história silenciosa. Você deixa o grupo penteando cabelos ao redor do fogo, suas risadas suaves e o crepitar das chamas ficando para trás enquanto você segue em direção ao cheiro tentador de carne assada. O caminho leva você a uma clareira onde um longo navio viking, um drakkar, repousa na margem de um fiorde gelado. A embarcação é impressionante, com sua proa esculpida em forma de dragão e tábuas de carvalho polidas pelo sal. A luz da lua reflete na água, dando ao navio um brilho quase sobrenatural. Você se aproxima, seus pés afundando na neve, e vê marinheiros vikings ocupados verificando cordas e empilhando suprimentos. Entre os barris de peixe seco e rolos de lã, você nota algo curioso. Cada marinheiro carrega um pente de osso, preso ao cinto ou guardado em uma bolsa de couro. Você pisca, surpreso. Em um navio onde espaço é precioso, porque pentes são itens indispensáveis, você sobe a bordo, o convés rangendo sob seu peso, e um marinheiro com cicatrizes no rosto e cabelo trançado acena para você se aproximar. Ele está polindo a lâmina de um machado, mas ao lado está seu pente, colocado com cuidado sobre um pano. Sem isso, ele diz, apontando para o pente, o mar nos engole. Você levanta uma sobrancelha, esperando que ele esteja brincando, mas o olhar dele é sério. Você sabe, porque talvez tenha assistido a um especial sobre vikings na TV, que esses navios eram o coração da cultura deles. Drackares cruzavam mares para comércio, saques e exploração, levando vikings até lugares como a Inglaterra e até o Mediterrâneo. Mas a ideia de um pente ser tão vital quanto uma vela ou um remo, isso é novo. Enquanto você observa outro marinheiro mais jovem, penteia o cabelo com movimentos lentos e deliberados, mesmo com o vento frio bagunçando as mechas. Ele explica, quase timidamente, que um cabelo embaraçado no mar é um convite ao desastre. Nós contra o vento, as ondas, os deuses, ele diz. Não dá para lutar com o cabelo nos olhos. Você ri, imaginando um viking enfrentando uma tempestade com um bad hair day. Mas faz sentido. Em um navio onde a visibilidade e a agilidade são tudo, um pente é tão prático quanto uma faca. Além disso, há uma curiosidade estranha que o jovem menciona. Alguns vikings acreditavam que pentes afastavam espíritos malignos do mar,
como se os dentes do pente pudessem cortar a má sorte. Você dá um sorrisinho, pensando que é o equivalente viking de bater na madeira. Você se senta em um banco do convés, sentindo o balanço suave do navio ancorado. O ar cheira a sal, algas e madeira úmida, e o som das ondas lambendo o casco é quase hipnótico. Você nota que os pentes aqui são diferentes dos que viu no mercado. São mais robustos, com dentes mais grossos, feitos para resistir à umidade e ao uso constante. Um marinheiro mostra o dele, gravado com um padrão de ondas, e você se pergunta se é só decoração ou algo mais. Historiadores ainda discutem se os vikings atribuíam significados espirituais aos pentes, ou se sua importância era puramente funcional. Você acha que, no mar, onde a linha entre superstição e sobrevivência é tênue, provavelmente era um pouco dos dois. Enquanto os marinheiros continuam seus preparativos, você pensa na sua própria vida. Talvez você leve um carregador portátil ou uma garrafa d'água para todo lugar. Itens que parecem indispensáveis no seu mundo. Aqui, o pente é o item coringa, tão essencial quanto o celular na sua bolsa. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de bateria. Fraca. Um dos marinheiros começa a cantar uma canção baixa, algo sobre o mar e as estrelas, e você sente seus ombros relaxarem. O fiorde está calmo, o navio pronto, e os pentes, de algum jeito, são parte desse equilíbrio. Você se levanta, agradecendo, com um aceno, e desce do navio, seus olhos atraídos por uma construção fumegante à distância. Um banho comunitário, talvez? O cheiro de vapor e madeira queimada chama você, prometendo mais pistas sobre essa obsessão por pentes. Você desce do dracar, o som das ondas contra o casco ecoando suavemente, enquanto você segue o rastro de vapor que sobe de uma construção baixa e fumegante à beira do fiorde. O cheiro de madeira queimada e água quente corta o ar gelado, e você sente seus ombros relaxarem só de pensar em calor. É um banho comunitário viking, uma espécie de sauna rústica feita de toras e coberta com turfa. Você empurra a porta pesada, e uma onda de vapor quente envolve você, carregada com o aroma de ervas, talvez zimbro ou camomila, e o murmúrio de vozes baixas. Dentro, a luz é fraca, vinda de um fogo central que aquece pedras lisas. Você vê vikings, homens e mulheres, sentados em bancos de madeira, penteando cabelos úmidos com aqueles onipresentes pentes de osso. Aqui no calor úmido, os pentes não são só ferramentas. Eles são as estrelas de um ritual de higiene que parece quase sagrado. Você encontra um canto para se sentar, o banco quente sob você, e observa enquanto uma mulher com cabelo castanho, ondulado, passa um pente pelos fios. Gotas de água pingando no chão de terra. Ela trabalha com cuidado, como se cada passada fosse uma meditação. Você sabe, porque talvez tenha lido em algum artigo ou visto em um museu, que os vikings eram obcecados por limpeza. Viajantes medievais, como o cronista árabe Ibn Fadlan, notaram que os vikings lavavam o rosto e penteavam o cabelo diariamente. Uma prática que chocava seus vizinhos menos higiênicos. Aqui no banho comunitário, esse cuidado é elevado a uma arte. O pente dela, esculpido com um padrão de nós, desliza suavemente, e você percebe que o vapor amolece o cabelo, tornando o processo mais fácil e, de alguma forma, mais calmante. Enquanto você observa, um homem robusto com uma barba ruiva começa a pentear o cabelo de um amigo, rindo de um nó particularmente teimoso. Parece que você lutou com um troll. Ele brinca e o outro revira os olhos, mas sorri. Você ri baixinho, pensando em como seus amigos provavelmente zoariam seu cabelo depois de um dia sem chapinha. Mas há algo mais aqui, uma curiosidade estranha que você ouve enquanto o homem ruivo continua falando. Ele menciona que alguns vikings usavam pentes não só para o cabelo, mas para barbas, e que um pente de dentes finos era essencial para caçar pulgas. Sim, pulgas. Você faz uma careta, lembrando da gordura de foca mencionada no mercado, mas também acha meio genial.
Em um mundo sem pesticidas, um pente era basicamente uma arma biológica portátil. O calor do banho começa a pesar em suas pálpebras, e você se recosta, deixando o vapor relaxar seus músculos. O som dos pentes, um leve arranhar contra o cabelo, mistura-se com o crepitar do fogo e as conversas suaves. É como um ASMR viking, e você quase ri ao imaginar esse lugar como um spa de 1000 anos atrás. Mas há um propósito maior aqui. Historiadores ainda discutem se os banhos vikings eram apenas sobre higiene ou também sobre conexão social. Um lugar onde laços eram reforçados enquanto cabelos eram desembaraçados. Você aposta no último, especialmente quando vê uma mulher mais velha ensinar uma jovem a usar um pente de dentes largos para evitar quebrar os fios. É um momento pequeno, mas íntimo, como uma mãe ensinando a filha a amarrar os sapatos. Você pega um pano úmido que alguém oferece e limpa o suor da testa, sentindo-se estranhamente em casa nesse ambiente úmido e quente. O contraste com o frio lá fora é quase mágico, e você pensa na sua própria rotina de banho. Talvez uma ducha rápida antes do trabalho. Nada tão comunitário quanto isso. Você sorri imaginando um viking tentando entender o conceito de sabonete líquido com fragrância de lavanda. Enquanto o grupo continua penteando e conversando, uma mulher começa a cantar uma melodia suave. Algo sobre rios e florestas, e você sente uma calma profunda se instalar. Os pentes, com seus dentes brilhantes, parecem mais do que ferramentas. Agora, são parte de um ritmo, uma dança de cuidado e comunidade. Você se levanta, agradecendo com um aceno, e sai do banho. O ar frio lá fora chocando sua pele. À distância, você vê o brilho de uma casa comunal, onde risadas e o som de um tambor sugerem algo mais animado. Você segue na direção, curioso para ver onde os pentes aparecem a seguir. Você sai do banho comunitário, o calor úmido ainda agarrado à sua pele, enquanto o ar gelado do fiord morde seu rosto. O contraste é revigorante, como mergulhar em uma piscina fria depois de uma sauna. Seguindo o som de risadas e o pulsar rítmico de um tambor, você caminha em direção a uma casa comunal maior. Sua silhueta escura contra o céu estrelado. O cheiro de hidromel e carne assada flutua no ar, misturado com algo terroso, talvez musgo ou madeira úmida. Ao empurrar a porta, você é recebido por uma onda de calor, luz e vozes. O interior é uma explosão de vida. Vikings sentados em bancos longos, brindando com chifres de bebida. Enquanto um skald, um contador de histórias, está no centro, gesticulando com um pente de osso. Ele não está penteando o cabelo. Está contando uma lenda que liga pentes a Thor e a magia nórdica. E você sente que entrou em algo maior que uma simples festa. Você encontra um lugar perto do fogo. O crepitar das chamas misturando-se com o tambor e as risadas. O skald, um homem magro com olhos brilhantes e cabelo grisalho trançado, segura o pente como se fosse uma relíquia. Thor, o trovão. Ele começa. Deu aos homens o primeiro pente, esculpido do osso de um lobo celestial. A multidão murmura, alguns rindo, outros assentindo com seriedade. Você sorri, achando a história meio exagerada, mas encantadora. Você sabe, porque talvez tenha estudado mitologia nórdica ou visto um vídeo sobre o assunto, que Thor era o deus do trovão, venerado por guerreiros e fazendeiros. Sua associação com pentes é menos conhecida, mas o skald insiste que os pentes, com seus dentes retos como relâmpagos, eram presentes divinos para manter a ordem no caos dos cabelos. E quem sabe na vida. Enquanto ele continua, você nota que todos na casa comunal parecem ter um pente à mão. Alguns estão presos em cintos, outros repousam em mesas ao lado de facas e copos. Uma mulher ao seu lado, com cabelo ruivo trançado com fitas, mostra o dela, gravado com um martelo minúsculo, o símbolo de Thor Mjolnir. Protege. Ela sussurra, e você não sabe se ela está falando do pente ou do deus.
Uma curiosidade estranha surge quando o Skald menciona que alguns vikings acreditavam que pentes podiam canalizar a força de Thor, especialmente se usados antes de uma batalha ou tempestade. Você ri, imaginando um viking penteando o cabelo furiosamente enquanto reza por um trovão salvador. É o tipo de superstição que você compararia a tocar uma música de sorte antes de uma entrevista de emprego. Você pega um chifre de hidromel que alguém oferece, o líquido doce e forte queimando sua garganta. O calor da casa, o ritmo do tambor e a voz do Skald criam uma atmosfera quase hipnótica. Historiadores ainda discutem se os vikings realmente viam pentes como objetos místicos ou se essas histórias eram apenas floreios poéticos para enaltecer ferramentas do dia a dia. Você acha que é um pouco dos dois? Afinal, em um mundo onde deuses imortais se misturavam nas sagas, por que um pente não poderia ter um toque de magia? O Skald agora conta uma história sobre uma mulher que usou um pente encantado para acalmar uma tempestade. E você revira os olhos, mas não consegue parar de ouvir. É como um podcast medieval, só que com mais hidromel. Enquanto a história se desenrola, você observa a multidão. Um homem penteia a barba distraidamente. Outro usa um pente para alisar o cabelo de uma criança que dorme em seu colo. É uma cena calorosa, quase doméstica, apesar da energia bruta dos vikings. Você pensa na sua própria vida. Talvez uma noite com amigos, rindo de histórias exageradas, mas sem pentes místicos envolvidos. Você sorri, imaginando um viking tentando entender o conceito de um filtro de Instagram para parecer mais divino. O Skald termina sua história e a multidão aplaude, alguns batendo os chifres nas mesas. Você se levanta, sentindo o calor do hidromel e da casa comunal, e segue para a porta, atraído pelo som de vozes animadas do lado de fora. Parece que uma feira comercial está começando, e você tem a sensação de que os pentes vão aparecer novamente, talvez com histórias ainda mais estranhas. Você sai da casa comunal, o calor do hidromel e as histórias do Skald ainda aquecendo seu peito, enquanto o ar frio da noite envolve você. O som de vozes animadas e o tilintar de metais guia seus passos para uma clareira ampla, onde uma feira comercial está em pleno vapor. Barracas de madeira alinham-se sob o céu estrelado, iluminadas por tochas que lançam sombras dançantes. O ar cheira a couro, especiarias e algo exótico, talvez âmbar ou resina de terras distantes. Você caminha entre as barracas, os olhos arregalados com a variedade. Tecidos coloridos, facas reluzentes e, claro, pentes de osso, mas esses são diferentes. São pentes exóticos, trazidos de terras tão longínquas que até os vikings, esses viajantes incansáveis, parecem fascinados. Você para, atraído por uma barraca onde um comerciante de pele escura, com um sotaque estranho, apresenta pentes que parecem contar histórias de outros mundos. Você se aproxima, o chão sob seus pés coberto de neve pisada misturada com palha. O comerciante, talvez vindo de algum lugar ao longo das rotas da seda. Você lembra vagamente de um mapa mostrando vikings comerciando até Bagdá. Segura um pente feito de um material escuro, quase negro, que ele jura ser ébano. De terras onde o sol queima a pele, ele diz, os olhos brilhando. Você pega o pente, seus dentes tão finos que parecem feitos para pentear fios de seda, e nota gravações de padrões curvos, diferentes dos nós vikings que você viu até agora. Você sabe, porque talvez tenha ouvido em uma aula de história, que os vikings eram comerciantes globais, conectando a Escandinávia a lugares como o Império Bizantino e até o Oriente Médio. Esses pentes exóticos são prova disso, trocados por peles, prata ou hidromel em feiras como essa. Enquanto você devolve o pente, uma mulher viking ao seu lado pega outro. Este feito de marfim com dentes largos e um cabo incrustado com pedras verdes. De onde veio isso? Ela pergunta. E o comerciante sorri, contando uma história sobre um povo que caça bestas com presas longas em mares gelados.
provavelmente o Sami ou algum grupo do Ártico. Você ri pensando que a história parece meio exagerada, como um vendedor de carros usados tentando te convencer que o motor é praticamente novo. Mas a mulher está encantada, oferecendo um saco de moedas de prata pelo pente. Uma curiosidade estranha surge quando o comerciante menciona que alguns desses pentes exóticos eram tão raros que só chefes ou reis podiam possuí-los, guardados como tesouros ao lado de espadas e joias. Você imagina um viking ostentando um pente de ébano como quem exibe um relógio de luxo. Você continua andando, passando por barracas cheias de mercadorias, potes de cerâmica, colares de âmbar, até um estranho pó vermelho que alguém jura ser tinta do sul. Mas os pentes roubam a cena. Em outra barraca, um comerciante louro, talvez de terras eslavas, mostra pentes de chifre polido, tão brilhantes que refletem a luz das tochas como espelhos. Historiadores ainda discutem se os vikings valorizavam esses pentes exóticos apenas por sua beleza ou se acreditavam que materiais raros como ébano ou marfim traziam prestígio sobrenatural. Você acha que é um pouco dos dois. Afinal, em uma cultura onde um pente comum já é quase sagrado, um importado deve ser como um troféu. Você para ouvir um grupo de vikings negociando, suas vozes altas e cheias de risadas. Uma mulher tenta trocar um pano tingido de azul por um pente pequeno, mas o vendedor insiste em mais. Você sorri, pensando na sua própria vida. Talvez pechinchando em uma loja ou rolando o feed de um site de compras online. Aqui, cada troca é uma dança, cheia de gestos e histórias. Você sente uma calma se instalar. O burburinho da feira como uma canção de ninar estranhamente reconfortante. Você pega um pão quente que um vendedor oferece, o sabor de cevada e mel enchendo sua boca, e continua explorando. À frente, você vê um viking segurando um pente quebrado, o rosto uma máscara de desespero. Algo diz que há uma história aí, e você se aproxima, curioso para saber o que torna um pente tão importante a ponto de causar tamanha crise. Você deixa a feira comercial para trás, o burburinho das negociações e o brilho dos pentes exóticos se dissipando, enquanto você segue um caminho estreito que corta a vila. O ar está frio, carregado com o cheiro de pinho e neve fresca, e o som distante de um corvo grasnando adiciona uma nota melancólica à noite. À sua frente você avista um viking parado sozinho perto de uma cerca de madeira. Seu rosto uma máscara de desespero. Ele segura um pente de osso quebrado, os dentes estilhaçados como se tivessem sido pisoteados por um cavalo. Você hesita, mas a curiosidade vence, e você se aproxima, sentindo que está prestes a testemunhar um drama viking, onde um pente, de todas as coisas, é o protagonista. O homem murmura para si mesmo, e você capta algo sobre má sorte e minha melhor peça. Você pisca, tentando entender por que um pente partido causa tamanha crise. Você para a poucos passos dele, mantendo uma distância respeitosa. O viking, um homem de ombros largos com cabelo castanho amarrado em um rabo frouxo, não parece notar você. Ele vira o pente nas mãos, os dedos traçando os dentes quebrados como se pudesse consertá-los com pura força de vontade. Era de meu pai, ele finalmente diz. Mais para o vento do que para você. Você sabe porque talvez tenha ouvido em um documentário que os vikings valorizavam objetos herdados, especialmente aqueles com valor sentimental ou prático, como espadas, anéis ou, pelo visto, pentes. Um pente passado de geração em geração. Não era só uma ferramenta. Era uma conexão com o passado, um pedaço de história carregado no cinto. Perder um assim deve ser como você se sentiria se seu celular com todas as fotos de família quebrasse. Você se aproxima um pouco mais e ele finalmente olha para você, os olhos pesados de frustração. Caiu durante a feira, ele explica apontando para o chão covered de neve. Um idiota com um carrinho de feno passou por cima. Você reprime um sorriso, imaginando a cena.
Um carrinho de feno como o vilão de um drama medieval. Mas o tom dele é sério. E você percebe que isso não é só sobre o pente. Uma curiosidade estranha surge quando ele menciona que pentes quebrados eram vistos por alguns vikings como presságios de má sorte, como se os dentes partidos fossem um aviso dos deuses. Você ri internamente pensando que é o equivalente viking de quebrar um espelho, mas o homem não está achando graça. Ele enfia o pente quebrado na bolsa, resmungando algo sobre encontrar um artesão para consertar. Enquanto você o observa, uma mulher se aproxima carregando um cesto de pão recém-assado. Ela vê o pente quebrado e balança a cabeça como se já tivesse ouvido essa história antes. Compre outro, Bjorn, ela diz, mas ele a corta com um gesto. Não é qualquer pente, Astrid. Você sente o peso daquelas palavras. Historiadores ainda discutem se os vikings atribuíam significados sobrenaturais a objetos do cotidiano, como pentes, ou se seu valor era mais emocional e social. Você acha que para esse Bjorn é claramente emocional. O pente não é só um objeto, é uma memória, talvez de um pai que ele já não vê. Você pensa na sua própria vida. Talvez uma joia de família ou um livro velho que você guarda por razões que não explica. Não é tão diferente. Você dá um passo para trás, deixando Bjorn e Astrid discutirem. O vento sopra, levantando flocos de neve que dançam à luz da lua, e você sente uma calma estranha se instalar. A vila ao seu redor está viva, mas silenciosa, como se respeitasse o pequeno drama do pente quebrado. Você ouve o som de uma criança rindo em algum lugar, o latido de um cachorro e o estalo de um fogo distante. É uma cena tão humana, tão cheia de pequenos altos e baixos, que você quase esquece que está em um mundo de 1000 anos atrás. Você sorri, imaginando um viking como Bjorn, tentando entender o conceito de garantia de devolução em uma loja moderna. Enquanto você se afasta, seus olhos são atraídos por um grupo de mulheres reunidas perto de uma casa, penteando cabelos e conversando em voz baixa. Algo na postura delas, confiante, quase régia, sugere que os pentes têm outro papel a desempenhar. E você segue na direção delas, curioso para descobrir mais. Você deixa Bjorn e seu pente quebrado para trás. O eco de sua conversa com Astrid se misturando ao sopro suave do vento, enquanto você segue em direção ao grupo de mulheres reunidas perto de uma casa comunal. A luz da lua banha a vila em tons prateados, e o cheiro de fumaça de lenha paira no ar, misturado com o aroma distante de pão assando. As mulheres, sentadas em bancos de madeira ao redor de um fogo pequeno, penteiam cabelos umas das outras com movimentos lentos e deliberados. Seus pentes de osso brilham à luz das chamas, e há uma energia silenciosa, quase poderosa, na forma como elas se movem. Você para, sentindo que está prestes a descobrir como as mulheres vikings usavam pentes, não só para cuidar do cabelo, mas para afirmar influência social em um mundo dominado por guerreiros e navegantes. Você se aproxima, mantendo-se na borda do círculo, e uma das mulheres com cabelo loiro trançado em um padrão intricado percebe você. Ela sorri, acenando para que você se junte a elas. Venha, estranha, ela diz a voz calorosa, mas firme. Você hesita, mas aceita, sentando-se em um banco. Ela entrega um pente de chifre, seus dentes largos e polidos, e aponta para uma jovem ao seu lado, cujo cabelo castanho está cheio. De nós, tente, ela sugere, e você pega o pente sentindo seu peso familiar. Você sabe, porque talvez tenha lido em algum livro de história, que as mulheres vikings tinham papéis cruciais na sociedade, gerenciando fazendas, negociando bens e às vezes até liderando. Aqui, no ato de pentear, você começa a ver como os pentes eram ferramentas de poder, não apenas de beleza. Enquanto você passa o pente pelo cabelo da jovem, com cuidado para não puxar, a mulher loira explica que um pente bem feito é um sinal de status. Mostra que você tem recursos, ela diz, e tempo para cuidar de si. Você nota que o pente dela é diferente.
incrustado com pedaços de âmbar e gravado com runas delicadas. É mais do que funcional. É uma declaração. Uma curiosidade estranha surge quando ela menciona que as mulheres às vezes usavam pentes como presentes diplomáticos, trocados para selar alianças ou apaziguar rivais. Você ri, imaginando um pente de osso como o equivalente viking de um buquê de flores ou um aperto de mãos. Mas faz sentido. Em uma cultura onde cada objeto carrega significado, um pente pode ser uma ponte entre famílias ou clãs. Você continua penteando, o ritmo suave quase hipnótico, e observa as outras mulheres. Uma delas, mais velha, com cabelo grisalho preso em um coque, usa seu pente para alisar as tranças de uma criança que cochila em seu colo. Outra, com cicatrizes visíveis nas mãos, conta uma história sobre como negociou um pente de marfim por uma vaca no último verão. Você sorri, pensando na sua própria vida. Talvez negociando um desconto numa loja ou trocando favores com amigos. Aqui as mulheres usam pentes para construir redes, afirmar autoridade e manter a ordem. Historiadores ainda discutem se o papel das mulheres vikings era tão influente quanto o dos homens. Mas, vendo essas mulheres, você não tem dúvidas. Elas comandam com gestos sutis e pentes reluzentes. O fogo crepita, lançando sombras que dançam nos rostos delas. E você sente uma calma se instalar. O som do pente deslizando pelo cabelo. O murmúrio de suas vozes. O calor das chamas. Tudo se mistura em uma cena tão acolhedora que você quase esquece o frio lá fora. Você pensa na sua rotina de cuidados, talvez passando um creme ou escovando o cabelo antes de dormir. E percebe que não é tão diferente. Só que aqui, cada passada do pente é um ato de conexão. Você ri, imaginando uma viking tentando entender o conceito de um tutorial de maquiagem no YouTube. A mulher loira pega o pente de volta, elogiando seu esforço com um aceno. E você se levanta, agradecendo com um sorriso. Enquanto caminha para longe, você ouve o som de botas pesadas e vozes graves. Guerreiros, talvez, voltando de algum lugar. Um deles segura um pente como se fosse um talismã. E você segue na direção, curioso para ver como os pentes aparecem no mundo da guerra. Você deixa os guerreiros e suas armas para trás. O som de metal e vozes graves se dissipando enquanto você segue em direção ao brilho quente de uma casa comunal. O ar está gelado, carregado com o aroma de neve e fumaça. E o céu noturno parece um cobertor de estrelas acima da vila. O som de risadas, música e o tilintar de chifres de hidromel atrai você como uma promessa de calor e animação. Ao empurrar a porta da casa comunal, uma onda de luz e energia o envolve. O interior está vivo. Vikings de todas as idades dançam, conversam e brindam, enquanto um grupo de músicos toca tambores e uma lira rudimentar. No centro de tudo, você nota algo que já parece familiar. Pentes de osso, exibidos com orgulho, presos em cintos, pendurados em cordões ou usados para arrumar cabelos e barbas em meio à festa. Você sorri, sentindo que os pentes são mais do que ferramentas aqui. São estrelas de um banquete onde aparência e identidade brilham. Você encontra um banco perto de uma mesa longa, onde pratos de carne assada, pão de cevada e queijo cremoso estão espalhados. O cheiro é irresistível, e alguém empurra um chifre de hidromel na sua direção. Você toma um gole, o sabor doce e forte aquecendo seu peito. Enquanto observa, uma mulher com cabelo ruivo trançado exibe um pente ornamentado, incrustado com pedaços de âmbar que capturam a luz do fogo. Ela o segura como se fosse uma coroa, e os outros ao redor aplaudem, claramente impressionados. Você sabe, porque talvez tenha lido em um livro ou visto em um museu, que os vikings adoravam banquetes, usando essas ocasiões para reforçar laços sociais e exibir riqueza. Aqui, os pentes são como medalhas, sinais de status que dizem eu sou alguém, sem precisar de palavras. Enquanto a música acelera, um homem robusto com uma barba tão longa que parece um tapete
começa a pentear o cabelo de um amigo, rindo, alto quando encontra um nó. Você parece um ninho de gaivota. Ele brinca e a multidão ri junto. Você ri também, pensando em como seus amigos provavelmente zoariam seu cabelo depois de uma noite dançando. Mas há algo mais aqui. Uma curiosidade estranha surge quando a mulher ruiva explica, entre risadas, que alguns vikings competiam em banquetes para ver quem tinha o pente mais impressionante. Não só pela beleza, mas pela história por trás dele. Ela aponta para o dela, dizendo que veio de uma feira em Hedeby, trocado por 3 peles de lobo. Você imagina uma batalha de pentes, como o equivalente viking de exibir um carro novo, e a ideia é tão ridícula que você quase derruba seu hidromel. Você se recosta, o calor da casa comunal envolvendo você como um cobertor. O som dos tambores, o crepitar do fogo e as vozes alegres criam uma atmosfera que é ao mesmo tempo vibrante e relaxante. Historiadores ainda discutem se os banquetes vikings eram apenas celebrações ou também momentos estratégicos, onde alianças eram formadas e disputas resolvidas. Você acha que é um pouco dos dois, especialmente quando vê um homem mais velho, talvez um chefe, exibir um pente de marfim para acalmar uma discussão entre 2 jovens. O pente, com seus dentes largos e polidos, parece selar a paz. E você sorri, imaginando um viking tentando entender o conceito de resolução de conflitos em um workshop corporativo. Enquanto a festa continua, você nota uma criança correndo entre as mesas, segurando um pente minúsculo como se fosse um troféu. Ela para pentear o cabelo de uma boneca de pano, e você sente uma pontada de ternura. É uma cena tão humana, tão cheia de alegria que você quase esquece que está em um mundo de 1000 anos atrás. Você pensa na sua própria vida. Talvez uma festa com amigos, dançando até tarde, mas sem pentes como estrelas do show. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de um brinde de selfie. A mulher ruiva levanta seu chifre para um brinde e você se junta, sentindo o calor da comunidade. Enquanto a música desacelera, você ouve alguém mencionar túmulos e legados, e seus olhos são atraídos para a porta, onde a noite escura sussurra algo mais profundo. Você se levanta, agradecendo com um aceno, e segue para fora, curioso para explorar o que os pentes significam além da vida. Você sai da casa comunal, o calor da festa e o eco das risadas se desvanecendo enquanto você mergulha na noite fria. O ar é cortante, cheirando a neve e pinho, e a vila está silenciosa, exceto pelo crepitar distante de fogueiras e o uivo suave do vento. O céu está repleto de estrelas, e a lua lança uma luz prateada sobre as casas de turfa, fazendo tudo parecer meio mágico, meio melancólico. Seus passos o levam a um canto mais quieto da vila, onde uma colina baixa abriga um pequeno cemitério viking. Pedras gravadas com runas despontam da neve, e você sente um peso no ar, como se o passado estivesse sussurrando. Você para, refletindo sobre algo que ouviu na festa. Pentes encontrados em túmulos vikings, enterrados com seus donos como símbolos de identidade. Você quer entender o que isso significa? Por que um pente de todas as coisas acompanha alguém até a eternidade? Você caminha entre as pedras, o chão gelado sob seus pés, e imagina os vikings que descansam aqui. Guerreiros, comerciantes, mães, artesãos. Você sabe, porque talvez tenha visto em um museu ou lido em um artigo, que os vikings acreditavam na vida após a morte, seja em Valhalla, com Odin, ou em outros reinos míticos. Eles eram enterrados com objetos que importavam: espadas para lutar, joias para mostrar status e, surpreendentemente, pentes. Arqueólogos encontraram pentes em quase todos os túmulos vikings, desde os mais simples até os mais grandiosos, sugerindo que eles eram mais do que ferramentas. Eram pedaços de quem a pessoa era. Você se agacha perto de uma pedra, traçando com os dedos as runas desgastadas, e imagina um pente de osso repousando sob a terra, seus dentes ainda lisos após séculos,
Enquanto você reflete, uma curiosidade estranha surge. Por que pentes? Você pensa nas histórias que ouviu. Pentes como símbolos de status, ferramentas de higiene, talismãs de proteção, até presentes dos deuses. Talvez no túmulo, um pente fosse uma forma de levar sua identidade para o além, de dizer, eu sou eu, mesmo na morte. Você sorri, imaginando um viking chegando a Valhalla e penteando o cabelo antes de brindar com Odin. Não é tão absurdo, considerando o quanto eles valorizavam a aparência. Historiadores ainda discutem se os pentes nos túmulos tinham um propósito espiritual, como preparar a alma para a próxima jornada, ou se eram simplesmente objetos queridos, como uma foto de família no seu mundo. Você acha que é um pouco dos dois. Um pente era prático, mas também um espelho da vida de alguém. Você se levanta, o frio começando a se infiltrar em seus ossos, e olha para a vila abaixo. As luzes das casas comunais brilham como faróis, e você ouve o som fraco de uma canção. Talvez alguém ainda acordado, contando histórias. Você pensa na sua própria vida. O que você levaria para um túmulo simbólico? Um celular, talvez? Ou um livro favorito? A ideia é meio mórbida, mas também reconfortante. Como se objetos pequenos pudessem carregar pedaços de você para sempre. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de legado digital ou backups na nuvem. O cemitério está silencioso, mas não assustador. É um lugar de descanso onde pentes e runas contam histórias que o tempo não apagou. Enquanto você começa a descer a colina, seus olhos são atraídos por um brilho distante, perto do fiord. Parece que alguns vikings estão reunidos, talvez comerciantes, preparando um navio para partir ao amanhecer. Você sente uma conexão. Pentes, que você viu em mercados, navios e agora túmulos, parecem ligar todos esses mundos. Você segue, na direção do fiord, curioso para descobrir como esses objetos viajavam além da vila, conectando culturas tão distantes quanto os mares que os vikings cruzavam. O vento sopra suavemente, e você aperta sua capa imaginária, pronto para mais, uma peça dessa história sonolenta. Você desce a colina do cemitério, o silêncio solene das pedras rúnicas ficando para trás, enquanto você segue o brilho distante perto do fiord. O ar está frio, com um toque de sal e algas, e o som suave das ondas lambendo a costa mistura-se ao murmúrio de vozes à frente. A lua ilumina seu caminho, lançando sombras longas das casas de turfa. E você sente uma calma curiosa, como se estivesse conectando os pontos de um mistério que envolve pentes, vikings e o mundo além da vila. Ao se aproximar do fiord, você vê um grupo de comerciantes vikings reunidos ao redor de um dracar parcialmente carregado, suas velas dobradas e barris de suprimentos empilhados na margem. Entre os pacotes de peles e potes de cerâmica, você nota caixas de madeira entalhada e, ao espiar, vê pentes de osso cuidadosamente embrulhados, prontos para viajar mares distantes. Você para fascinado, percebendo que os pentes não são apenas parte da vida da vila. Eles são embaixadores de uma cultura. Você se aproxima, mantendo-se nas sombras para não atrapalhar. Um comerciante, um homem de barba curta e capa bordada, com fios coloridos, inspeciona uma caixa de pentes, cada um envolto em pano para proteger os dentes. Estes vão para York, ele diz a um companheiro, apontando para os pentes. Você sabe, porque talvez tenha ouvido em uma aula de história, ou visto em um documentário, que os vikings eram mestres do comércio, conectando sua terra natal a cidades como York, na Inglaterra, e até Constantinopla. Pentes, ao que parece, eram itens valiosos nessas rotas, tão procurados quanto âmbar ou prata. Você se senta em uma pedra próxima, sentindo o frio através da roupa, e observa enquanto o comerciante segura um pente, seus dentes finos brilhando à luz da lua. Feitos em ribe, ele diz orgulhoso, os melhores do norte. Enquanto você escuta, uma curiosidade estranha surge. O comerciante explica que os pentes não eram apenas mercadorias. Eles carregavam a reputação da vila.
Um pente bem esculpido, com runas ou incrustações, contava uma história de habilidade e cuidado, impressionando compradores em mercados distantes. Você ri, imaginando um pente como o equivalente viking de uma marca de luxo, tipo um logotipo, famoso em uma bolsa. Mas faz sentido. Em um mundo onde objetos feitos à mão eram raros, um pente de qualidade era uma prova de status, tanto para quem o fazia quanto para quem o comprava. Você pensa nos pentes exóticos que viu na feira, vindos de terras distantes, e percebe que esse comércio era uma via de mão dupla, conectando culturas através de algo tão simples quanto um pente. Você observa enquanto os comerciantes continuam, carregando o navio, o dracar balançando suavemente na água, o som das cordas sendo amarradas, o ranger da madeira e o murmúrio das vozes criam uma cena que é ao mesmo tempo prática e sonhadora. Historiadores ainda discutem até que ponto os vikings influenciaram outras culturas através do comércio, mas vendo esses pentes cuidadosamente embalados, você acha que eles eram mais do que saqueadores. Eram embaixadores culturais, levando pedaços de sua identidade para o mundo. Você sorri, imaginando um viking tentando entender o conceito de marketing global ou uma campanha de crowdfunding para pentes. Enquanto o grupo termina os preparativos, você sente uma brisa fria vinda do fiord, e seus olhos são atraídos por uma figura solitária na margem olhando para o horizonte. É uma mulher, segurando um pente como se fosse uma lembrança. Algo na postura dela, calma, mas pensativa, sugere uma história pessoal, talvez de alguém que partiu com esses navios. Você se levanta, agradecendo aos comerciantes com um aceno silencioso, e caminha na direção dela, curioso para saber como os pentes, que cruzam mares e túmulos, também carregam as emoções de quem fica para trás. O som das ondas é suave, como uma canção de ninar, e você sente seus ombros relaxarem, pronto para mais uma camada dessa história tranquila. Você deixa os comerciantes e o dracar carregado para trás, o som das cordas e o ranger da madeira se misturando ao suave bater das ondas, enquanto você caminha em direção à figura solitária na margem do fiord. O ar está gelado, com um toque salgado que gruda na pele, e a lua lança um brilho prateado sobre a água, fazendo o horizonte parecer um espelho infinito. A mulher está parada, imóvel, segurando um pente de osso com tanta delicadeza que parece uma relíquia. Seu cabelo grisalho balança com a brisa, e há algo em sua postura, calma, mas carregada de saudade, que faz você hesitar antes de se aproximar. Você sente que está prestes a ouvir uma história onde os pentes que cruzaram mercados, navios e túmulos também carregam o peso de corações deixados para trás. Você para a poucos passos dela, mantendo o silêncio para não quebrar o momento. Ela parece notar sua presença, mas não se vira, os olhos fixos no fiord, onde a escuridão engole o horizonte. Era dele, ela diz finalmente, a voz baixa, quase engolida pelo vento. Ela levanta o pente, seus dentes polidos refletindo. À luz da lua. Você sabe, porque talvez tenha lido sobre os vikings ou sentido isso em sua própria vida, que objetos podem carregar memórias de pessoas que partiram, seja para o mar ou para além. Você se senta em uma pedra próxima, o frio mordendo através da roupa, e espera, sentindo que ela quer compartilhar algo. Ela começa a falar, contando que o pente pertencia a seu filho, um comerciante que partiu para terras distantes há 2 invernos e nunca voltou. Ele sempre penteava o cabelo antes de embarcar. Ela diz, um sorriso triste nos lábios. Dizia que dava sorte. Você assente, lembrando das histórias de marinheiros e guerreiros que viam pentes como talismãs. Uma curiosidade estranha surge quando ela menciona que depois que ele não retornou, ela encontrou o pente entre suas coisas, como se ele tivesse deixado uma parte de si para ela. Você pensa nos pentes nos túmulos, símbolos de identidade, e percebe que para essa mulher, esse pente é um túmulo em si. Uma conexão com alguém perdido para o mar. Enquanto ela fala,
Você observa o pente em suas mãos. É simples, sem as incrustações de âmbar ou runas dos pentes mais caros que viu na feira, mas há uma beleza na sua simplicidade, como uma carta escrita à mão. Historiadores ainda discutem se os vikings usavam objetos como pentes para processar luto ou manter memórias. Mas, ouvindo essa mulher, você não tem dúvidas. Esse pente é um fio que a liga ao filho, tão real quanto as ondas que lambem a margem. Você pensa na sua própria vida. Talvez um chaveiro, uma foto, ou algo pequeno que você guarda porque pertenceu a alguém querido. Não é tão diferente. Só que aqui, o pente brilha com um peso que transcende o tempo. O vento sopra, mais forte, e ela guarda o pente em uma bolsa de couro, amarrando-a com cuidado. O mar leva muito, ela diz finalmente olhando para você, mas deixa pedaços para trás. Você sente um aperto no peito, mas também uma calma profunda, como se o fiord estivesse absorvendo a tristeza dela. O som das ondas é constante, quase hipnótico, e você ouve o eco distante de vozes na vila. Talvez os comerciantes terminando seus preparativos. Você se levanta, agradecendo com um aceno silencioso, e começa a caminhar de volta para a vila, seus olhos atraídos por uma luz suave vindo de uma casa pequena. Parece um tear funcionando, o som rítmico de madeira batendo contra madeira. E você tem a sensação de que os pentes, que tocaram tantas partes da vida viking, podem aparecer até mesmo no trabalho diário. Você segue na direção, embrulhado, em sua capa imaginária, pronto para mais uma peça dessa história sonolenta. Você deixa a mulher e o fiord para trás, o som das ondas e a melancolia de sua história se misturando ao vento frio enquanto você segue a luz suave que pisca de uma casa pequena na vila. O ar cheira a neve e lã tingida, e o som rítmico de madeira batendo contra madeira cresce à medida que você se aproxima. A lua ainda brilha forte, iluminando seu caminho entre as casas de turfa. E você sente uma curiosidade tranquila, como se cada passo revelasse mais sobre como os pentes entrelaçam todos os aspectos da vida viking. Ao empurrar a porta entreaberta, você entra em uma sala quente, onde uma mulher trabalha em um tear vertical, tecendo um pano colorido. Ao lado dela, sobre uma mesa de madeira, repousa um pente de osso, seus dentes brilhando à luz de uma lamparina. Você pisca surpreso. Até aqui, no trabalho diário de tecer, os pentes têm um papel. Você entra com cuidado, o chão de terra coberto de palha abafando seus passos. A mulher de meia idade, com cabelo grisalho preso em uma trança simples, não levanta os olhos do tear. Seus dedos movem os fios de lã com precisão. O som do tear como uma batida constante, quase hipnótica. Você se senta em um banco próximo, sentindo o calor do fogo baixo que crepita em um canto. O pente na mesa parece deslocado entre novelos de lã e ferramentas de madeira. Mas você já aprendeu que pentes aparecem onde menos espera. Você sabe, porque talvez tenha lido em algum lugar, que tecer era uma tarefa essencial na sociedade viking, muitas vezes feita por mulheres que transformavam lã em roupas e cobertores. Mas um pente? Você se inclina curioso. Finalmente ela fala sem desviar os olhos do trabalho. É para a lã, ela diz como se sentisse sua pergunta. Você franze a testa, confuso, e ela explica que, antes de fiar, a lã crua precisa ser penteada para alinhar as fibras, tirando nós e sujeira. O pente de osso com dentes largos e robustos é perfeito para isso. Você sorri, impressionado com a versatilidade desses objetos. Uma curiosidade estranha surge quando ela menciona que alguns pentes eram usados tanto para cabelo quanto para lã, conectando o cuidado pessoal ao trabalho doméstico. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de um produto multiuso, anunciado na TV. Mas faz sentido. Em um mundo onde cada ferramenta era valiosa, um pente servia para mais do que vaidade. Você observa enquanto ela pega o pente e demonstra, passando-o por um punhado de lã crua. As fibras se alinham.
transformando um emaranhado em algo liso e pronto para afiar. O processo é tão meticuloso quanto pentear cabelo, e você percebe que há uma poesia nisso. O mesmo objeto que cuida da aparência também ajuda a criar tecido, a base da vida viking. Historiadores ainda discutem como o trabalho das mulheres, como tecer, sustentava a economia viking. Mas, vendo essa mulher, você entende. Cada fio alinhado pelo pente é um fio da comunidade, tecido com cuidado e paciência. Você pensa na sua própria vida. Talvez organizando algo simples como uma gaveta ou um arquivo digital, e vê que o princípio é o mesmo. Ordem a partir do caos, um passo de cada vez. O tear continua sua batida, o fogo crepita, e o cheiro de lã e madeira aquece o ar. Você sente seus ombros relaxarem, a cena tão calma que é quase como ouvir uma música suave antes de dormir. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de minimalismo ou uma lista de tarefas no celular. A mulher termina, um trecho do tecido, corta um fio com uma faca pequena e olha para você com um sorriso cansado, mas gentil. Quer tentar? Ela pergunta, apontando para o pente e a lã. Você balança a cabeça, rindo, mas agradece com um aceno. Enquanto sai da casa, o frio da noite mordendo sua pele, você ouve um novo som. Crianças brincando, suas vozes agudas cortando a escuridão. Você segue na direção, curioso para ver como os pentes, que tocaram tantos mundos, aparecem até na infância viking. Você deixa a casa da tecelã, o som rítmico do tear e o calor da lareira se desvanecendo enquanto você mergulha novamente na noite fria. O ar está carregado com o cheiro de neve e fumaça, e a lua ilumina a vila, transformando as casas de turfa em sombras suaves contra o céu estrelado. As vozes agudas das crianças brincando ecoam, misturadas com risadas, e o som de pés correndo na neve. Você segue na direção delas, atraído pela energia pura da infância. Curioso para ver como os pentes, que tocaram tantos aspectos da vida viking, dos mercados aos túmulos, dos navios ao tear, aparecem até mesmo no mundo das crianças. Ao virar uma esquina, você vê um grupo de meninos e meninas brincando perto de uma casa comunal, suas capas de lã balançando enquanto correm. Uma menina segura um pente de osso, brandindo-o como se fosse uma espada minúscula, e você sorri, já sentindo que há uma história aqui. Você se aproxima, mantendo-se à margem para não interromper a brincadeira. As crianças estão encenando uma aventura, com a menina de cabelo castanho trançado no papel de guerreira. Ela usa o pente para pentear o cabelo de um menino que finge ser um monstro derrotado, gritando dramaticamente enquanto cai na neve. Agora você está apresentável para Valhalla, ela declara, e as outras crianças riem batendo palmas. Você ri também, encantado com a mistura de imaginação e a obsessão viking por pentes. Você sabe, porque talvez tenha lido em algum lugar, que as crianças vikings aprendiam cedo as habilidades e valores da comunidade, muitas vezes imitando os adultos em suas brincadeiras. Aqui o pente é mais do que um brinquedo. É uma ponte para o mundo dos grown-ups, um símbolo que até as crianças entendem. Enquanto você observa, uma curiosidade estranha surge. Uma mulher mais velha, talvez a mãe de uma das crianças, aparece na porta da casa comunal e entrega um pente menor, feito de chifre, a um menino que estava assistindo. Cuide dele, ela diz, e ele assente com seriedade, como se tivesse recebido uma missão sagrada. Você percebe que os pentes, mesmo na infância, são ferramentas de aprendizado. As crianças imitam os gestos dos adultos, pentear cabelo, negociar, até fingir batalhas. E, ao fazer isso, absorvem a importância desses objetos. Você pensa nos pentes nos túmulos, nos navios, nas mãos das mulheres, e vê que eles são mais do que itens do dia a dia. São lições passadas de geração em geração, mesmo nas brincadeiras. Você se senta em um banco de madeira próximo, o frio da noite mordendo seus dedos. Mas a cena é tão calorosa que você não se importa. As crianças continuam sua brincadeira,
agora inventando uma história sobre um pente mágico que transforma monstros em aliados. Você sorri, imaginando um viking tentando entender o conceito de fanfic ou um jogo de RPG. Historiadores ainda discutem como as crianças vikings eram criadas, mas vendo essas crianças, você acha que elas aprendiam brincando, transformando ferramentas como pentes em objetos de aventura e significado. Você pensa na sua própria infância, talvez brincando com algo simples como uma colher de pau ou um carrinho, e percebe que o impulso de dar vida aos objetos é universal. O vento sopra, levantando flocos de neve que dançam à luz da lua, e a mulher mais velha chama as crianças para dentro, prometendo leite quente. Elas correm para a casa, o pente da menina ainda firme na mão como um troféu. Você sente uma calma se instalar, a vila quieta exceto pelo crepitar de fogueiras distantes. Enquanto se levanta, seus olhos são atraídos por um brilho suave, vindo de uma oficina próxima, onde o som de uma faca raspando, talvez esculpindo outro pente, ecoa na noite. Você segue na direção, embrulhado em sua capa imaginária, curioso para ver como os pentes, que conectam crianças a adultos, vivos a mortos, voltam ao ponto de partida, as mãos de um artesão. O frio é gentil, o mundo está calmo, e você está pronto para mais uma peça dessa história sonolenta. Você deixa as crianças e suas brincadeiras alegres para trás, o som de suas risadas ecoando suavemente, enquanto você segue o brilho suave da oficina. O ar da noite está frio, carregado com o cheiro de neve e resina de pinho, e a vila parece quase adormecida, exceto pelo leve crepitar de fogueiras e o som distante das ondas no fiorde. O som rítmico de uma faca raspando madeira guia seus passos, e você empurra a porta da oficina, entrando em um espaço quente iluminado por uma lamparina pendurada. Um artesão, um homem de mãos calejadas e barba grisalha, está curvado sobre uma bancada, esculpindo um pente de osso com uma precisão que parece quase meditativa. Pedaços de chifre e ferramentas estão espalhados ao redor, e você sente que chegou ao coração da história dos pentes, o lugar onde eles nascem, antes de tocar navios, túmulos e brincadeiras infantis. Você entra com cuidado, o chão, coberto de serragem abafando seus passos. O artesão não levanta os olhos, focado em gravar um padrão de nós no cabo do pente, cada movimento da faca deliberado. Você se senta em um banco próximo, sentindo o calor de um pequeno braseiro que aquece o ambiente. O cheiro de osso sendo trabalhado e madeira queimada enche o ar. E você observa o pente tomar forma, seus dentes emergindo lisos e uniformes. Você sabe, porque talvez tenha lido em um museu ou ouvido em um podcast, que os artesãos vikings eram altamente valorizados, criando objetos que eram tanto funcionais quanto belos. Pentes, em particular, exigiam habilidade, transformando materiais brutos como osso ou chifre em ferramentas que toda a vila usava. Enquanto você observa, o artesão finalmente fala, a voz rouca mas gentil. Cada pente tem uma história. Ele diz, sem desviar os olhos do trabalho. Ele explica que escolhe o material com cuidado. Osso para durabilidade, chifre para flexibilidade. E que as gravações contam algo sobre o dono, seja um símbolo de Thor ou um padrão de ondas, para um marinheiro. Uma curiosidade estranha surge quando ele menciona que alguns pentes são feitos sob encomenda para ocasiões especiais, como casamentos ou viagens longas, como se carregassem os desejos de quem os encomenda. Você sorri, imaginando um viking tentando entender o conceito de personalização em um site de artesanato online. Mas há uma beleza nisso. Cada pente é único, um pedaço de arte que começa aqui e viaja pelo mundo. Você se inclina, fascinado, enquanto ele termina o pente, polindo os dentes com um pano até brilharem. O processo é lento, quase hipnótico, e você sente seus olhos pesarem, o calor da oficina e o som da faca como uma canção de ninar. Historiadores ainda discutem o papel dos artesãos na sociedade viking, mas, vendo esse homem, você entende.
Ele não é apenas um fazedor de pentes. É um guardião de tradições, dando forma à identidade da vila. Você pensa na sua própria vida, talvez algo que você faz com cuidado, como cozinhar ou escrever, e vê que o orgulho no trabalho é atemporal. Você ri, imaginando um viking, tentando entender o conceito de feito à mão, em um mundo de produção em massa. O artesão coloca o pente acabado em uma pilha com outros, cada um esperando seu dono, e você sente uma calma profunda. A vila lá fora está quieta, o mundo parecendo pausar. Enquanto você se levanta, agradecendo com um aceno, seus olhos são atraídos por uma trilha que leva a uma fogueira ao ar livre, onde algumas pessoas estão reunidas, compartilhando histórias sob as estrelas. Você segue na direção, embrulhado em sua capa imaginária, curioso para ver como os pentes, nascidos nas mãos de um artesão, se tornam parte das conversas finais da noite. O frio é suave, a vila está em paz, e você está pronto para mais uma peça dessa história sonolenta. Você deixa a oficina do artesão, o som da faca raspando o osso e o calor do braseiro se dissipando enquanto você caminha para a noite fria. O ar está limpo, com um toque de neve e fumaça, e a vila parece descansar sob um céu cravejado de estrelas. O som suave de vozes e o crepitar de uma fogueira atraem você para uma clareira, onde um pequeno grupo de vikings está reunido ao redor de um fogo ao ar livre. Eles compartilham histórias, suas vozes baixas e ritmadas, como se respeitassem o silêncio da noite. Você nota que alguns seguram pentes, de osso, chifre, até um de marfim brilhante, usando-los para alisar cabelos ou barbas enquanto conversam. Você sorri sentindo que os pentes nascidos nas mãos de artesãos atravessam até esses momentos tranquilos de reflexão e camaradagem. Você se aproxima, encontrando um lugar perto do fogo, o calor das chamas afastando o frio dos seus dedos. Uma mulher com cabelo trançado, segurando um pente gravado com runas, conta uma história sobre uma viagem a uma terra distante, onde trocou um pente por um saco de especiarias exóticas. Eles nunca tinham visto um assim, ela diz, os olhos brilhando à luz do fogo. Você sabe, porque talvez tenha lido em um livro, que os vikings eram contadores de histórias, usando noites como esta para transmitir memórias e lições. Aqui, os pentes não são apenas adereços, são personagens das histórias conectando pessoas, lugares e tempos. Enquanto você escuta, uma curiosidade estranha surge. Um homem mais velho, com uma barba grisalha que ele penteia distraidamente, fala sobre um pente que sua avó lhe deu, dizendo que ele mantinha os pensamentos em ordem. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de organizar a mente com um aplicativo de meditação. Mas há verdade nisso. Os pentes com seus dentes alinhados parecem trazer ordem ao cabelo, à lã, às histórias, até à vida. Você pensa em todas as vezes que viu pentes nesta vila, no mercado, no navio, nos túmulos, nas mãos de crianças e guerreiros, e percebe que eles são como fios, costurando a comunidade em um tecido único. O fogo crepita, lançando fagulhas, que dançam no ar, e você sente seus olhos pesarem. A combinação de calor, vozes suaves, e o ritmo das histórias como uma canção de ninar. Historiadores ainda discutem como os vikings usavam histórias para reforçar laços, mas, sentado aqui, você entende. Cada história, cada pente, é uma ponte entre o passado e o presente, entre um viking e outro. Você pensa na sua própria vida. Talvez uma conversa tarde da noite com amigos, compartilhando memórias, e vê que o impulso de se conectar é eterno. Você ri, imaginando um viking tentando entender o conceito de um grupo de WhatsApp para contar histórias. Mulher termina sua história, e o grupo fica em silêncio por um momento, o fogo refletindo em seus rostos. Você sente uma calma profunda, como se a vila inteira estivesse respirando em uníssono. Enquanto se levanta, agradecendo com um aceno, seus olhos são atraídos para o fiorde, onde a lua ilumina a água,
criando um caminho prateado até o horizonte. Você sabe que a última peça dessa história está lá. Uma reflexão final sobre os pentes que tocaram cada canto da vida viking. Você segue na direção, embrulhado em sua capa imaginária, o frio suave contra sua pele, pronto para fechar essa jornada sonolenta com uma última cena tranquila. Você deixa a fogueira e as histórias dos vikings para trás. O crepitar das chamas e o murmúrio das vozes se dissolvendo no silêncio da noite enquanto você caminha em direção ao fiorde. O ar está frio, com um toque salgado que acaricia sua pele, e a lua lança um caminho prateado sobre a água, como se convidasse você a refletir. A vila está quieta, suas casas de turfa aninhadas contra a neve, e o mundo parece pausar, respirando em um ritmo lento e sonolento. Você para na margem, o som suave das ondas lambendo a costa como uma canção de ninar, e pensa em tudo o que viu. Os pentes que cruzaram mercados, navios, túmulos, brincadeiras infantis e até as mãos de um artesão. Eles estão em toda parte. Pequenos fios que costuram a vida viking. E você sente uma calma profunda ao perceber que algo tão simples pode carregar tanto significado. Você se senta em uma pedra lisa. O frio da superfície é apenas um leve lembrete do mundo ao seu redor. Olhando para o fiorde, você imagina os pentes viajando além desta vila, carregados por comerciantes para terras distantes, guardados em túmulos para a eternidade, ou passados de mães para filhos com histórias sussurradas. Você sabe, porque talvez tenha sentido isso em sua própria vida, que objetos pequenos, um pente, uma chave, um bilhete, podem se tornar mais do que são, transformados pela memória, pelo toque, pela história. Aqui, os pentes são espelhos da identidade viking, refletindo cuidado, comunidade e até um toque de magia, como as lendas de Thor que ouviu na casa comunal. Enquanto reflete, uma curiosidade suave permanece. Você pensa em como os pentes, com seus dentes alinhados, trouxeram ordem ao caos, ao cabelo emaranhado, à lã crua, às relações sociais, até as histórias contadas à luz do fogo. Eles são humildes, mas indispensáveis como os pequenos rituais da sua vida. Talvez escovar o cabelo antes de dormir, organizar uma mesa ou ouvir uma música calma. Historiadores podem debater o que os pentes significavam para os vikings, mas depois desta jornada, você acha que eles eram tudo: ferramentas, tesouros, talismãs, memórias. Você sorri, imaginando um viking tentando entender o conceito de organizar a vida com um aplicativo de produtividade. A ideia é tão distante, mas tão próxima. O fiorde brilha, a lua traçando um caminho que parece levar ao infinito. E você sente seus olhos pesarem. O peso gentil do sono se aproximando. A vila, o fiorde, os pentes. Tudo se mistura em uma tapeçaria sonolenta. Cada cena que você testemunhou como um fio tecido com cuidado. Você pensa na sua própria vida, nos objetos que você carrega, nas histórias que você conta, e sente uma conexão com esses vikings, separados por séculos, mas unidos pela humanidade. O vento sopra suavemente, as ondas sussurram, e você se levanta embrulhado em sua capa imaginária, pronto para deixar esta vila para trás. A noite está calma, o mundo está em paz, e com um último olhar para o fiorde, você sente que a história dos pentes e a sua jornada terminou, deixando apenas o convite para um sono tranquilo.